Eu gostaria de iniciar um projeto chamado Saindo na Frente no Terceiro Ano, parte 1, período de férias. No caso dessa primeira parte, nós vamos conversar sobre o caso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Para além do prestígio acadêmico que as universidades estaduais construíram ao longo do tempo, é importante pensar na reflexão do intelectual Gessé de Souza, que fala que as universidades estaduais foram criadas ou pensam, na sua maioria das vezes, na criação das elites locais. Sendo assim, é importante quebrar esse mundo tal qual ele é, ou que a gente pode chamar de quebra dessa hegemonia. No caso das universidades, é importante pensar como um espaço também de inclusão das classes populares de homens e mulheres, brancos ou não brancos, nesse local que é um local de direito. A universidade, então, deve ser entendida como um espaço público de políticas públicas de inclusão, no caso as cotas, e na atualidade também de construção de equidade, que significa fazer com que os alunos se mantenham nos cursos. Esse é um processo que nós vamos ver mais detalhadamente até o final desse vídeo. A UERJ segue um modelo de 2 exames de qualificação, ou seja, 2 provas objetivas com alternativas de A a D, e após essa fase que nós chamamos de qualificação, nós temos o exame discursivo, não é? Então, por favor, verifique. No exame que nós chamamos de qualificação, nessas 2 oportunidades, você pode tirar conceitos que vão variar entre A, 20 pontos, B, 15 pontos, até o conceito D, que significa que você fez 5 pontos ao total nas provas objetivas. Depois, você é classificado, porque nós entendemos seu exame de qualificação final ou discursivo, não é? Que significa a aprovação para o vestibular após todo esse procedimento. O resultado final, após a revisão das notas, ele tem um caráter eliminatório e classificatório. Ele é calculado principalmente em cima da pontuação no exame discursivo, considerando os pesos. Quando eu falo peso, por exemplo, no caso de psicologia, Rio de Janeiro, você vai ter como peso 2, História, na sequência peso 1, Biologia, na sequência peso 1, Redação. No caso de Direito, você vai ter como peso 2, ou seja, é importante você se preparar muito bem para a língua portuguesa, logo na sequência História e Redação. São essas 3 disciplinas aqui, ou melhor, essas 2 disciplinas e contando também com a escrita, que você vai ter a sua classificação final. A pergunta que fica é: de onde que eu tiro tudo isso? Onde obtenho informações e participo do processo? Bem, a informação é muito simples. No caso, na página do vestibular da UERJ, que eu deixo o link aqui. Nessa página, além de acesso ao edital, você vai ter um grupo de informações que são extremamente importantes. Uma delas, estratégicas, que eu irei falar ainda hoje, é sobre a revista do vestibular. Então, a página que você deve sempre percorrer e se enturmar para acessar essas informações é a página do vestibular, certo? Na página você vai ter uma estrutura de explicações sobre a cota, uma estrutura de explicação em documentos importantes nesse processo. É importante perceber que a universidade tem políticas que são públicas para garantir o direito do acesso ao ensino superior e a permanência dos alunos. A política de cotas foi estabelecida de forma pioneira pela UERJ e o candidato tem que, de alguma forma, satisfazer algumas condições: ser preto ou pardo, estudante de escola pública, quilombola ou ainda diversas outras opções. A política de cota, bem como as ações afirmativas que falaremos agora, tem como objetivo a equidade, que significa dar às pessoas o que elas precisam e para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Sendo assim, para permanecer é preciso oportunizar auxílios como da alimentação, transporte, creche e, se for necessário, bolsa para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Para além, é necessário o apoio à apropriação cultural. As cotas têm como objetivo primeiro, ou critério primeiro, o estabelecimento de uma renda por pessoa na família de R$ 2.118. Pessoas onde os membros da família, ao dividir os ganhos, tenham esse valor individualmente
ou uma renda menor a esta podem participar de uma das diversas cotas ou reservas destinadas. Uma atenção e um cuidado maior se dá na reunião de toda a documentação necessária, que pode parecer chatinha, é cansativa, mas se torna necessário para garantir a você o acesso a um direito. Talvez esse tenha sido o meu principal objetivo ao produzir esse vídeo, para que muitos alunos saiam na frente, reunindo e entendendo o processo. Eu gostaria de passar uma dica importante para você, que é a revista do vestibular. Na revista, você vai ter algumas informações importantes justo por quem faz, quem produz o vestibular, em todas as disciplinas necessárias para você ficar atento. A revista tem uma periodicidade e ela pode ser encontrada nesse site aqui demarcado, Revista do Vestibular da UERJ. Nela você vai ter muita coisa interessante, inclusive as informações sobre o exame discursivo e das fases, e ainda as informações e as questões comentadas, que serve para você desde já estudar. Por favor, percorram todos os links, as colunas, para quem tiver uma ou outra dúvida sobre matemática e qual é a pegada no vestibular, você vai ter informações sobre isso exatamente na revista. Naveguem, principalmente, tentando entender qual é o estilo do vestibular. Nela você vai ter diversos elementos que podem te ajudar e vão ser muito importantes. Um deles eu gostaria de demarcar. Lembra as questões sobre o Pantera Negra? Da onde que eu tiro um pouco essas ideias? Justamente da pegada ou das dicas. E eu me comprometo a daqui a algum tempinho fazer um material elaborado para pensar a literatura no vestibular, tendo em vista as redações, que é também uma saída muito importante. Se Deus quiser, nas próximas semanas nós voltamos a conversar. Uma sugestão é estabelecer uma leitura da revista do vestibular. Eu coloco como exemplo sobre o Pantera Negra. Estabelece uma reflexão a partir de produtos culturais, tanto a história em quadrinho da década de 60 como o filme de 2018. A história em quadrinho da década de 60 também marca um arco temporal que é necessário perceber, que é a luta pelos direitos civis, tanto em relação ao apartheid como às leis de discriminação que existem nos Estados Unidos. Todo o contexto está no contexto da colonização e principalmente no processo de decolonialidade, ou seja, estabelecer o protagonismo de pessoas afetadas pelo etnocentrismo. Leia a revista e principalmente esse artigo para você amadurecer. A questão sobre Pantera Negra, reflexões sobre Pantera Negra e esses produtos culturais já são do nosso dia a dia. E principalmente o meu objetivo de colocar você lado a lado ou ter conhecimento com aparelhos culturais e principalmente um repositório culturais de informações necessárias à atualidade. Gente, agora sim, finalmente, até logo.